gente vê depoimentos de cantores que começaram a cantar aos 8 anos. A minha relação com o cinema começa, eu acho, cedo, aos 12, mais ou menos. O cinema na minha vida começou quando criança, que a gente conheceu o cinema, os atores, começou a se apaixonar pelos artistas em si. Eu me lembro, quando eu era criança na Venezuela, tinha menos de 7 anos, que quase toda noite eu ia ao cinema. Então o cinema sempre fez parte da minha experiência de vida. Desde que eu nasci, que eu sou doida com o cinema e não sabia. Cinema era essa coisa mítica pra gente. Hollywood era muito mais longe do que é hoje, né? Hollywood talvez naquela época fosse ficção. Cinema era alguma coisa que tinha lá na França, que tinha não sei onde. E aqui, casas particulares, um que outro mais privilegiado, tinha aquelas maquininhas de cinema, mas era só umas casas e tal. Divinópolis, o maior centro industrial do Oeste Mineiro, conta com 3 ótimos cinemas que proporcionam bons espetáculos da sétima arte em ambiente confortador. Eu não sei se a cronologia é a que eu estou dando, mas os franciscanos tinham aqui teatro e tinha cinema. Eu vejo que o meio intelectual aqui de Divinópolis era muito ligado aos franciscanos. Como a maioria dos franciscanos vieram da Europa, tinha muito holandeses, entendeu? Então era um ponto de cultura ali. A gente pergunta, mas os franciscanos vieram para aqui, não foi para doutrinar religião, essa coisa? Não, eles vieram para tudo, né? Eles tinham assim, já tinham uma cabeça um pouco mais aberta, entendeu? Os que vieram da Europa. Nós tínhamos aqui franciscanos holandeses, que eu lembro mais da Holanda mesmo, né? Então que disseminaram assim, já um pouco mais arejado, a cabeça mais arejada do que os padres que eram formados aqui no Brasil. Eles eram muito mais ilustrados do que os daqui e viram que precisava de alguma coisa mais importante. O fato é que eles tinham cinema, chegaram a construir, isso pouca gente conta, Cine Santo Antônio, que chamava lá, Casa Santo Antônio. Era ali na Minas Gerais, onde é hoje a Escola Roberto Carneiro. Cinema mesmo, a gente começou a ver, se não me engano, o cinema melhor, Cine Divinópolis, Itagiba de Souza. Dizem que tirou na loteria. E o sonho dele era um cinema. Então, aqui em casa, 3 casas aqui para baixo, ele construiu o Cine Divinópolis, um senhor cinema. O Divinópolis tinha uma característica interessante, que era um cinema assim, mais chique, né? E assim, mais apresentável. E as mulheres produzidas, os homens todos alinhados para poder ir ao cinema. Todo de gravata, guarda-chuva pendurado, entendeu? Ficava ali, era o it. Na época, minha mãe contava, e ela sempre gostou muito de cinema, de filme, falava, me contava. Daí muito desse meu gosto, né? Ficar ouvindo minha mãe falar daqueles atores ali dos anos 40, dos anos 50. Então, na época dela, era glamouroso. Era muito sério, as mulheres usavam roupa abaixo do joelho e o homem, para ir no cinema, tinha que estar de terno, gravata, chapéu. É até feio eu falar isso, mas vocês entendem o que eu estou falando. Pobre não entrava, não tinha jeito, pobre não ia para banda nenhuma. Era muito frequentado e muito bem frequentado.
classe média ascendente, mais ou menos aqui ia lá e o pessoal capuchava, punha longo, Cine Divinópolis, vamos lá hoje. Fora os bailes que tinha nos clubes, a atividade social mais importante da cidade era cinema e dança nos clubes, quem era sócio de clube, né? Antes de começar o filme, tinha uma hora, um pouco de tempo dançante na entrada. Era um salão de dançar. Nossa, qual é a melhor do mundo. Até que um dia, eu não sei até que ponto é verdade, um senhor chamado Sebastião Pardini, que morava aqui, era um sujeito assim muito, como é que chama? Ativo. Sebastião Pardini era uma figura folclórica aqui em Divinópolis. Sebastião Pardini trabalhava no comércio de carnes, era um açougueiro. Trabalhador igual a ele, não tinha dois. Aí acho que ele saiu lá do açougue e foi pro cinema. Quis entrar no cinema. Falou, eu quero ver se tem um cinema aqui, eu trem, né? Ele queria ir no cinema e tinha de usar terno, usar isso e aquilo. Eu não sei se ele estava de chinelo ou o que foi, que o cara não deixou ele entrar, uma coisa parecida. O porteiro falou, não, se o senhor quiser entrar, tem que pôr a gravata. Aí ele falou, nunca mais vocês vão cobrar isso de mim nem de ninguém. A gravata era quase uma nobreza, né? Olha que trem mais bobo. Aí ele pegou e falou assim, eu vou construir um cinema aqui em Divinópolis. Vou construir um cinema que seja para o povo, que seja popular. Em 1950, eu me lembro que ele inaugurou o Cine Popular. Foi um grande passo que ele deu, socialmente falando, em Divinópolis. Era hora de alguém aparecer para isso, apareceu ele. Mas apareceu pedreiro e servente, você nunca tinha ouvido falar na vida. Eu trabalho com isso, então a pessoa, às vezes, você notava que ela queria ter o nome dela ali. Futuramente, falar, eu fiz esse cinema. A primeira vez que eu entrei no cinema foi nas portas lá do Cine Popular. E, nossa, era maravilhoso, aquelas filas imensas. Sabe, a gente ali naquela felicidade, naquela expectativa de entrar. O Cine Popular fazia jus ao nome, era um cine mais popular. Filme de karatê, filme de Tarzan. Era a meninada, aquela confusão, né? O cinema era muito grande. O popular se tornou o cinema, vamos dizer, o poeira da cidade. Mas quando foi feito, não foi nos anos 40, acho que ele foi feito, né? Não foi com essa intenção, era de ser um bom cinema para a época, né? Então era um projetor mais caro, foi investido um valor maior. Se não me engano, ele tinha em torno de 1.200 lugares, talvez. Posso até estar enganado. Ele era imenso, né? Para a gente que era pequeno, a gente sentia que ele era imenso. E a entrada, assim, era muito bonitinha, me lembro direitinho logo que a gente entrava. Aí tinha os cartazes, né? A gente ficava ali olhando o que a gente ia assistir na próxima semana. E esse cinema, ele ficava a 2 quadras e meia da minha casa. Então, toda sexta-feira havia uma sessão de cinema lá e a criançada toda ia. A partir dos 7 anos eu já gostava de assistir Zorra, sessões matinais, todos os domingos, no Cine Popular. Todo mundo, vamos lá, vamos pro popular. Entendeu? Não era assim, não digo povão não, mas dava toda a classe aqui. Era o cinema que mais encheu e era o cinema que mais vendeu dos 3. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser escutar. O Django, que era o Franco Nero. O Dólar Furado era Juliano Gema. Dia Como Te Amo, por exemplo, foi um dos filmes que mais vendeu no mundo com a Gigliola, que até hoje é cantora italiana. Dio come ti amo. É uma espécie de magia. Porque os filmes que passavam antigamente, eles eram filmes assim, com aquelas histórias
que mexia com a gente, eram histórias muito bonitas que levavam a gente a... inspirava a vida da gente, inspirava a gente a procurar ser feliz daquele jeito, né? Os ingressos eram baratos, então todo mundo tinha acesso ao cinema. Era uma arte popular mesmo, entendeu? Todo mundo podia ver um filme lá, desde lá o mais rico da cidade ao mais pobre. Se ele tinha lá uma graninha pouca lá, ele ia nos filmes, né? Assistir. Ali era uma classe que você já sentia. Se você chegasse na fila, você via. Estava todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho, mas eram pessoas mesmo de bairro. O cinema era o lugar que encontravam segmentos da cidade. A, B, C, D, todo mundo se encontrava. Então era um espaço de união municipal, entendeu? Então você não via, você via terno, ao mesmo tempo você via pessoas com vestimenta simples, né? Vestimento simples, mas já não era mais como era no início, entendeu? Ah, isso é que é bonito. Ah, isso é que é bonito. Ah, isso é que é bonito. A gente se esbaldava com os ídolos, com os filmes, grandes filmes. E eu, como menino, eu participava de tudo ali, ajudava na bilheteria. Fui baleiro lá 4 anos e meio, depois passei a ser comandante dos baleiros, isso aí meu pai, minha mãe, tudo ajudava. Um grupo de homens corajosos para meter a cara numa invenção que ainda não sabia se ia dar certo. Então eles eram empresários, mais coragem do que sucesso. Graças a Deus a gente veio de uma família muito simples. E na época isso aí foi crescendo de uma tal forma que nem eles acreditavam. Sebastião Pardini ele tinha uma coisa interessante. Quando saía o último carro aqui no Brasil, ele comprava o carro. Desfilava na cidade com o carro. Talvez por causa daquela história dele ser impedido. Ele queria mostrar que ele era rico agora, né? Ela arrumava o dinheiro, tudo não tinha malinha, não, era no saco de linhagem mesmo. Mas ele arrumava as notinhas certinhas pro banco. Quando chegava lá no banco, os caixas até escondiam. Porque sabia que ia ficar meia hora, 1 hora contando dinheiro. Mas não precisava nem de contar, não. Ele aqui, ele era terrível para pôr o dinheiro certo e contadinho. No fim, os caixas já olhavam só as cabeças. Tudo na gominha, tudo certinho. Da zebra, não. O homem era fera. Saía até a cor da nota na mão, tira. Foi onde meu avô cresceu, assim, comprou muito imóvel, comprou muita coisa e fez um pezinho de meia. E depois ele comprou o Divinópolis. E depois comprou o Cinearte também. Tinha que fazer, tinha que construir. Era um trabalhador e era outra coisa, honrado e respeitado. Às vezes era meio jocoso, porque ele andava daquele jeito, assim, com aqueles cachorros. Tinha uns 3 cachorrinhos pequenês. Acompanhava ele, onde ali os cachorrinhos estavam junto com ele lá. Eu gostava dos cachorrinhos dele. Meu avô criava cachorro, muitos. Ele não era 2, era um punhado. Ele já mais financeiramente mais tranquilo, então ele tinha caminhonete para trabalhar para o cinema. Todo dia colocar as tabuletas nas esquinas, escrito o nome do filme, e à tarde recolher. Escrevia nas tabuletas, punha na caminhonete, subia uns 20 cachorros, cachorrada tudo atrás. Ele punha os cachorros, saía só ele e os cachorros na cidade aí, desfilando no 1º de junho e tal. Ia no Niterói, punha tabuleta lá, na 1º de junho, na Rua Goiás, na Antônio Olímpio de Moraes, na Getúlio Vargas, Magalhães Pinto, e de tarde, 5 horas, recolher. Todos os dias, cachorrada atrás. Ele entrava no barzinho, por exemplo, do lado do cinema, e comprava as coisas já jogando para os cachorros. Como se diz, em vez dele só comer, os cachorros tinham vez. Aí se um pusesse a mão num cachorro desse. Só que ele deixava os cachorros entrar dentro do cinema.
E aí era uma quantidade de pulga. Então, assim, o cine popular, aquele termo que a gente usa assim, cinema pulgueiro, é o próprio. Chamavam de pulgueiro, muita pulga, muito... Ele não era um exemplo de limpeza. Aí o dia que tava de pulga eu não ia. Eu chegava, o cavalo cintacinho de pulga, aí a gente não ia. Esperava eles matar para ir no domingo para matar as pulgas. Enchia de pulga. Você ia dar dentro do cinema assim, você saía pisando e pulando de pulga. Tanta pulga tinha lá. Era uma coisa interessante, né? A quantidade de pulga que tinha no cine popular. Mas o Cine Divinópolis já não tinha pulga, não. Interessante, né? Só o popular mesmo. O nome popular do povo, então vamos, povo. Só que tem que tinha pulga. A luz acendia, apagava, acendia, toda hora. Até os próprios filmes que vinham para cá eram filmes assim de saída mais fácil, mais barata e tudo. Se arrebentasse a fita, eles quebravam as cadeiras, tudo da pancada aqui. Pô, batia as cadeiras quando arrebentava a fita, sabe? A gente nem entendia aquilo como consumismo. Ninguém ditava moda, não existia merchandising nos filmes, não existia os Vingadores, 1, 2, 3, 4. Não existia isso, não. Existia cinema, filme bom, e filme que emocionava, filme ruim, muito filme ruim, muito efeito tosco. Mas a gente achava aquilo sensacional. Naquela época, a gente era feliz ali dentro, você entende? O Cine Popular foi um cinema que ele trazia isso pra gente. Tinha um fenômeno chamado footing, você deve falar footing? Era o povo andando na avenida ali, na 1º de junho, andando lá no passeio, para lá e para cá, as moças. Aí ficavam os homens, todos no meio da rua, e as mulheres desfilando, para baixo e para cima. E os moços ficavam do lado de fora, só olhando as moças passar. Parecia um comprador de gado, e eles lá olhando, ver quem estava mais bonito, mais bem vestido. Quando a mulher aceitava aquele flerte, aquele sinal, então você passava a acompanhar a mulher. O Cine Arte Ideal, ele foi assim, deu um upgrade no cinema de Divinópolis. Um senhor teatro que ele construiu e que chamava Cine Arte Ideal. Olha que nome mais cafona, Cine Arte Ideal. Era um cinema assim, muito chique, muito bem montado, entendeu? As cadeiras todas estofadas, né? Enquanto os outros eram cadeira de madeira. Poltronas confortáveis, talvez as mais confortáveis dos cinemas de Divinópolis, com molas, né? Lembro disso, um plástico verde assim da poltrona. E as cadeiras tudo de almofada, era chique. As cadeiras lá eram chique, portanto era bem mais caro. Mas era muito bonito, o Cine Arte era aquela beleza, né? Aquela estrutura bonita, assim como a Alhambra, quando veio também. Eu tinha amigos que trabalhavam lá. Então a gente sempre, ele falava assim, não, vem pra cá antes de começar a sessão pra gente conversar e tal. E eu levava os discos que iam tocar antes da sessão. Eu lembro que eu levei Beto Guedes, levei 14 bis, e ia falar assim, então tá, vou deixar essa música tocando aqui antes da sessão começar. E a gente ficava conversando ali, um grupinho de amigos, antes da sessão começar. A sessão começava, eu pegava meu disco e a gente ia embora. Então tinha uma relação muito boa também com essa questão do espaço. Às vezes eles passavam o mesmo filme nos 3 cinemas à mesma hora. Normalmente um filme normal de 1h30, 1h15, 1h30, ele tinha 6 fitas que formavam um pacote. Então 6 tabuleiros. Então de uma máquina na outra. Não é igual de hoje, não. Era carvão para clarear a tela,
É igual essa luz, quando a gente vê um cara fazendo solda elétrica na rua, que faz aquela luzona, era uma coisa muito parecida com isso. O sistema original dos anos 40. Eu tive aqui no fim dos anos 80 e tinha 4 cinemas dos anos 40, 50 trabalhando. Hoje uma fita só faz o filme todo. Na época não, 6. Só que eles faziam o seguinte, passava primeiro lá no Cine Popular, aí eles ficavam enrolando os outros cinemas, punha lá um jornal, passava trailer. A hora que acabava a primeira parte, que a gente corria no arte e entregava ela lá. Enquanto monta lá, que acabou a segunda. Pega a segunda, leva lá. Até inteirar a sexta. Então era um filme passando em 2 cinemas ao mesmo tempo. Eu vi os Cafajestes no Cine Arte Ideal. Norma Benga era proibida no estádio. Ela era uma pessoa, uma persona non grata. Ela foi o primeiro nu frontal do cinema brasileiro e fez outros filmes também de nudez inteira, não é? Eu lembro que tinha títulos, assim, eles colocavam título proibido. Eles não tinham coragem de colocar o nome do filme. Então, geralmente, colocava essa tarja. E era 18 anos, bem rigoroso. Apesar da gente conseguir ludibriar eles de vez em quando, né? Tinha mulher que vinha na porta do cinema. Se tivesse alguma foto ali de seminua, não sei o que, atravessava a rua e fazia o nome do pai. Olha quem vai passar aí hoje. Deixa eu montar em você, deixa. Deixa eu montar. O conceito pornográfico na época era muito interessante. Eu lembro que teve um filme aqui, foi passado no cinema, e eu lembro dessa história exatamente na frente do Cine Popular. Um filme do Roger Vadim, que era E Deus Criou a Mulher. A Brigitte Bardot, que era considerada uma das atrizes bonitas, né, do cinema francês, juntou o pessoal da igreja, tudo na porta do cinema para não deixar passar o filme, porque o filme era muito explícito. Tinha umas cenas, assim, mas cenas bem artísticas, sem nada agressivo mesmo, né? Mas era um escândalo para a época, né? A gente entrava escondido. A gente pulava um muro ali na Pernambuco, atravessava uma vila, entrava no cinema por trás. Então é coisa de criança, né, de adolescente, menino. A partir dos anos 70, o popular principalmente era filme pornográfico mesmo, sexo explícito. Eu gostei muito de ver Mazzaropi, gostei muito de ver Oscarito, Grande Otelo, né? Que ainda passava no Cine Popular. Eu gostava muito daquele estilo, né? Que eu achava bonito aquelas vedetes, tudo, muito encanto, muita magia. Mas assim, aqueles filmes pornográficos eu já não sentia bem assistindo. No final, o Cine Popular ficou bem mais para a classe C, D, né? Porque começou a usar mais para filmes pornográficos, né? Porno chanchada. Quando ele estava baixo do baixo mesmo, era moça de família, não ia lá. Namorado não levava moça de família lá. Alô, boa noite. Está começando pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão o 4º encontro dos presidenciáveis.
Estamos aqui no aeroporto de Divinópolis, aguardando a chegada do deputado Ulisses Guimarães, chegando no seu jato particular. A campanha de 89, uma campanha pegando fogo, né? Primeira campanha presidencial depois do regime militar. Ulisses Guimarães, candidato muito respeitado pela história da Constituição. Ele está um pouquinho atrasado, dentro de em breve ele estará aqui. Programado para as 10, né? São 2 horas. Vem a Divinópolis, todos os grandes candidatos passaram por aqui para fazer comício, né? Grandes comícios. O partido, na época, não sei quem teve a brilhante ideia de escolher o local para ele falar aos correligionários, né? Já vai abrindo o cinearte direto. Vou abrir o caminho aí, gente. Escolhe um cinearte, que naquela época já era um cinema que estava bem destinado, assim, com filmes pornográficos. Não existia muito essa preocupação do politicamente correto, só que foi assim, foi demais, né? E como a grande imprensa brasileira acompanhava todos os candidatos, você tinha um fotógrafo, um jornalista, um cinegrafista para cada presidenciável, que todo lugar tinha, né? Os caras começam a reparar que o Ulisses Guimarães estava andando e atrás os cartazes de filmes pornográficos e começam a fotografar aquilo. Ulisses Guimarães faz comício em cinema pornô. Nunca foi cinema pornô. Era um cinema comum que às vezes passava um filme pornográfico que era da vez. Provavelmente ele foi ver isso tudo no outro dia nos jornais. O Cine Alhambra, ele tem origem no Cine Alhambra anterior, no outro Cine Alhambra, que foi construído em 1939 na Avenida 1º de Junho com a Rua São Paulo. Ali ficava o Cine Alhambra antigo. Ele foi tão bem sucedido que, por volta de 1948, o meu avô, ele sentiu que tinha capital suficiente para mudar para o Líbano. Então o cinema deu certo, deu tudo bem, mas ele tinha esse sonho de mudar para a terra dele, né? Depois de 30 anos, meu pai teve a ideia de fazer um cinema. Aí eles acharam, o Acácio está ficando doido, né? Construir mais um cinema, né? Mas ele queria construir um cinema que trouxesse filmes diferentes. Eu estava lá, né, na inauguração, né, em 68, 50 anos atrás, quando foi inaugurado, que era um cinema moderno, 70 milímetros, a gente chamava de Superama, uma tela muito grande. E a gente assistiu, né, o Dr. Zhivago lá, e então eu já fiquei apaixonado por aquele cinema. O Dr. Zhivago foi colocado em 70 milímetros. Meu pai ficava conversando sobre os filmes que iam passar. E tinha uma senhora que morava lá no fundo, chamada Dona Bita mesmo, que ficava escutando as conversas, né? Então, uma hora uma pessoa passou perto dela, perguntou se ela sabe qual que é o filme que vai passar no Cine Alhambra. Ela falou assim, não sei não, mas acho que é Dr. Zhivago e os 70 meninos. Meu pai falava, é 70 milímetros, né? Então isso passou a ser uma piada, né? Meu pai falava Dr. Zhivago em 70 milímetros, porque os 70 milímetros dava aquela sensação de presença. Então o Grand Prix foi um show. Você vê que houve um diferencial tecnológico. É interessante, a gente vai conversando, vai lembrando, né? That was the beginning of the revolution. Todos dos Pardines eram som mono, era uma única caixa atrás da tela. Já no Alhambra, ele tinha um EPRAD, que era um som já de 4 canais. Tinham 3 canais atrás da tela e um do surround, que são as caixas laterais. Então já tinha alguns efeitos, tal, já era um som melhorzinho. Cine
Divinópolis para ser concorrente do Alhambra. Que o Alhambra passou a ser o mais chique de Divinópolis, ele era 0. E os nossos tudo usado. O Renatinho, ele, o pai deles, nós tínhamos um respeito muito grande. Mas era uma questão comercial, né? Você tinha que ficar esperto, né? E eles são fortes, viu? Eles eram fortes. Foi um sucesso imediato. Eu lembro que toda semana meu pai ia a Belo Horizonte para trazer filme novo. Então, ele trazia filmes novos. Meu pai tinha muita energia, estava muito entusiasmado com o cinema, né? O cinema sempre lotado, né? Aquela grandiosidade, aquela suntuosidade fazia jus. Era muita gente que ia ver os filmes. Era uma época de ouro, bem dizer, de cinema, porque era a diversão mais apropriada na época que tinha, né? A não ser fora os bares e restaurantes, mas o cinema era o foco direcionado mesmo para a juventude na época. Durante as sessões da tarde, eu e meus amigos, que também eram, né, a gente gostava muito de cinema, a gente saía da sessão e ia procurar no latão de lixo os pedaços de filmes, os cortes de filmes, né, jogados fora. E ali a gente tinha esse contato com o frame. Conferia lá se o filme estava emendado certo, que era película, né? Você tinha que puxar uma parte, depois a segunda parte você emendava no final da primeira, depois a segunda no final, a terceira no final da segunda e por aí vai até terminar. E todo domingo a gente fazia esse ritual. A gente assistia ao filme, terminava, a gente já ia procurar os restos de filmes, os cortes de filmes, os pedaços de filmes ali. Até que determinado dia, a gente saiu da sessão e foi procurar esse lixo e ele estava vazio. Ele não tinha mais nenhum corte, nenhum pedaço de filme e aí a gente ficou meio que decepcionado porque toda vez que a gente recolhia esse material em casa, a gente fazia projeção, porque a gente tinha um projetor caseiro feito de madeira, com lente, uma luz incandescente bem forte, a gente assistia a esses pedacinhos de filme no próprio domingo. E aí, esperando um pouquinho, a gente vê que o gerente do cinema, o Euglacir, o Jim, ele chega até a gente com um pacote, né, um pacote embrulhado e diz: hoje vocês não vão precisar pegar os filmes do lixo, porque eu separei para vocês todos os pedaços de filmes. E ali tinha filmes, pedaços de filmes consagrados. Eu me lembro direitinho a um frame com a menina do Exorcista, né? E ali, como a gente viu que estava tudo reunido, tudo limpinho e já, né, embrulhado. Então isso a gente ficou muito feliz com o presente que a gente ganhou. Lembro dessa ocasião. Só que ela era menininha, tinha cabelo e tal. Nós tínhamos cabelo, né? O cinema foi fechando aos poucos, não foi de uma hora para outra, não. Foi diminuindo, o pessoal que tinha condição já foi comprando televisão. É aquele parente que fica na cama vários anos, sabe? Agonizando, aos poucos vai. Então foi uma coisa meio assim, de repente, cessou. Aí você fala, pô, realmente muito tempo que eu não ia ao cinema. Ele morreu de feio, de pobre, de desmazelado, concorrência, o capitalismo selvagem. E aí, um belo dia, eles começam a derrubar o cinema popular. Hoje eles teriam dificuldade de fazer isso, né? Porque você tem toda uma mobilização patrimonial, um entendimento maior do que aquilo significava para a história da cidade. Começaram a desmanchar, lógico, tudo de cima para baixo. Então, primeiro foi o telhado, depois a estrutura do telhado. Quando começou a desmanchar as paredes laterais, veio devagar, tirando, jogando. A frente, além de ser grossa, ela era toda desenhada. Então, eles alugaram um muque com uma bola
Eu estava no ônibus, né? Quando eu vi, assim, estava bastante coisa, e eles quebrando com aquelas máquinas, sabe? Então, aquela cortina de coisa quebrando. Eu vou falar para vocês que até hoje eu não conformo, eu vim embora chorando, porque aquilo ali representou, assim, a vida de tanta gente, a alegria de tanta gente, né? A gente que vivia aquela vida antigamente, assim, eu era muito reprimida familiarmente, tudo. Então, lá dentro do cinema, eu compartilhava dos filmes, sabe? Eu entrava naqueles filmes. Na hora que eu via aquelas máquinas quebrando aquilo, né? A bola batia assim, vinha, caía tudo lá pra dentro. Foi derrubando igualzinho embaixo no isopor, assim. Nossa, eu senti tão mal, mas tão mal, que foi como se quebrasse, assim, uma coisa dentro de mim, sabe? Parece que um véu sabe, tampou toda a minha frente. Assim, eu não consegui ver, não. Eu cheguei aqui em casa, eu deitei na cama e chorei muito, porque eu achei, assim, foi minha própria ilusão sendo derrubada, as ilusões, tudo que, sabe, aquele sonho, aquela coisa maravilhosa que representou para mim a vida inteira, ser uma espectadora de cinema. A gente vê cair, assim, né, aquelas máquinas batendo, derrubando aquelas paredes que, né, comportou tanta gente, tanta alegria, tanta emoção. Todo mundo estava careca de saber que estava desmontando o cinema, na iminência de fazer um hotel. Tá ali, abre a janela aqui que você vai ver o lote. Virou estacionamento. Os cinemas nas cidades, em todas as cidades do Brasil, eles estão em decadência mesmo, estão fechando as portas, por falta de público, né? Por que as pessoas não estão indo ao cinema? Às vezes elas não querem saber do que está lá, né? Não querem saber da arte, não querem saber da singularização, às vezes não querem saber, não querem pensar, né? E isso, às vezes, vem diminuindo essa construção. As pessoas não querem se regular para estar lá no horário do filme. A televisão é o impacto mais determinante para que os cinemas se esvaziassem. No meu entendimento, a televisão é que teve um impacto mais forte. Meu primeiro cinema foi lá em Cambuí, no sul de Minas, e não existia antena parabólica ainda. Então, tinha antenas retransmissoras de sinal. Eu pus um filme que não era para ganhar nada. E o gerente me ligou e falou, lotou. Falei, lotou? Lotou, mas esse filme não é para dar nada. Ele falou, mas tá lotado. Aí eu peguei o carro e fui lá. Falei, vou precisar saber o que está acontecendo, né? Aí eu fui lá, o que aconteceu? Caiu um raio na antena retransmissora de televisão da cidade. A cidade ficou o fim de semana sem televisão. Lotou a boate, lotou o restaurante, lotou o cinema, lotou tudo, o clube, né? Então, prova que a televisão atrapalha o cinema, né? Isso é a prova. Isso aí já foi fechando o cinema de Minas, Brasil, tudo, nível Brasil, Belo Horizonte principalmente. Como Belo Horizonte era o nosso carro-chefe, nós acompanhamos. Fechamos um cinema, depois fechamos o outro, e aí veio fechar o terceiro. O Divinópolis ele continuou muito tempo depois da desativação do Popular, sabe? O Dinho Euglacier, ele conseguiu gerenciar o Cine Divinópolis e o Cine Alhambra com muita dificuldade, porque ele revitalizou o Cine Divinópolis, que até então ou estava fechado, ou o que sustentava era realmente o filme pornô. Eu tentei colocar uma programação lá no Alhambra também, lá no Cine Divinópolis, uma programação igual do Alhambra, foi um erro que eu tive. Então eu tive que manter no Cine Divinópolis uma programação mais popular. Depois eu parei lá e encerrou o cinema de vez. Tive a oportunidade de adquirir essas cadeiras do Cine Divinópolis, aí eu tenho um outro amigo meu que tinha do Cine Popular, que eu não tinha, aí eu fiz uma troca com ele, apanhei duas para guardar de lembrança. Aqui, ó, ela é montada assim, ó, tudo de canela preta, ó. Aí que perfeição. Aqui, ó,
Ela é montada assim, tá vendo? Aqui vai um parafuso, aí arrancou a porca, arrancou tudo, então não aproveita mais aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui tá boa de cá, ó, não se aproveitava. De cá já não aproveita aqui, ó. Porque aqui vai uma porca aqui, ó. Vai uma porca que você põe o parafuso pra apertar, pra segurar, igual cama, entendeu? Aqui a porca. É, o dono do imóvel falou assim, monta 20 pra mim, que pode ficar tudo pra você. Aí eu montei para ele umas 30, ele levou, mandou para o Rio, mandou para o Brasil, para parente dele, e eu fui vendendo o resto aí. Como que estragou, aí não tem como eu parafusar ela mais aqui e montar ela. Aí eles arrancaram lá, estragou, aí perdeu. Aí não tem mais, eu já pensei tudo aí, como que recupera isso aqui? Não consegue. Olha aqui, que dó. Olha aí, pessoal. Olha aí. Essa conta ficou uns 30 anos no tempo da chuva. Tão boa que a madeira, senão já para ter acabado muito tempo, mesmo assim aproveitou muito ainda. Uma dó, né? Porque senão dava uma cadeira. Você vê como é que aconteceu? Hein? Porque as laterais estão todas perfeitas. Tá vendo? As laterais estão perfeitas, só o encosto que não está, que é o que precisava, está perfeito, não está. Tem um lugar aqui, ó, tá vendo aqui a placa, ó, do número aqui, ó. Depois eu vou te mostrar a placa lá. Aqui vai uma placa com do ABC. Eu desfazer das cadeiras, as pessoas falam assim, ó, você tem letra J, eu chamo do Zé. Aí eu pegava a letra J pro cara na cadeira. Tá vendo? O cara chama Geraldo, aí eu prego pra ele aqui, ó, dentro da cadeira, põe a letra G pra ele, Geraldo. Se tivesse pagando a pessoa para tirar, tinha que aproveitar todas as cadeiras. E a cadeira para você montar a série ficava espetacular. Tá vendo? Então é isso aí. O Titanic está fora da curva. Ele chegou assim fora da curva, porque ia demorar a sair videocassete, né? E toda uma mídia, uma coisa de televisão louca. Que a fila virava quarteirões, né? Era um negócio... A gente teve que chegar assim, tipo, 2, 3 horas antes para poder entrar. Caravanas, ônibus de cidades vizinhas vindo para assistir ao filme. Vocês vieram de onde? De Painhas. Formiga. Era o único cinema que você tinha na região. Então as pessoas vinham dessas cidades para assistir o filme aqui. Aí parava um ônibus na porta, você lembra, descia de Oliveira para assistir o filme. Mais de 8 semanas em cartaz no Cine Alhambra. O sucesso do filme Titanic é incontestável. Tivemos um público ali de mais de 75 mil pessoas na época. O cinema foi modernizando, foi para shopping, os cinemas de rua foi também acabando. Foi tudo depois da época do Titanic. Início dos anos 90, ali, talvez 92, 93, a coisa já não tivesse mais tão forte quanto era, né? Cheguei a comprar 10 Titanic na época, quando lançou o Titanic em VHS. Não ficava um que na locadora, locava tudo. Claro que não vou comprar 10 cópias de um filme hoje, né? Então a gente compra de acordo com a procura, né? Então, sei lá, compra 1 ou 2 aí de acordo com o que vai, né? Como o cinema estava assim, capenga, como se diz, eu fui mexer com a locadora de vídeo, que era um trabalho paralelo ao cinema. Aí depois desse tempo aí já tinha locadora, eu acho que tinha locadora sim, mas aí aos poucos o cinema o pessoal foi, como é que fala? Migrando para locadora, né? Por causa desse prazer de chegar na locadora, pegar um filme e levar para cá para assistir com a família. E ela teve, né, o seu apogeu, né, na década de 80, 90. Abriu uma locadora, abria outra, e aí abriu umas menores e tal, né? E aí foi indo. Depois foi com o tempo aí, não sei se o pessoal foi desistindo, fecharam, não sei. É um mercado que já tá no fim dele, sabe? Vai servir mais como, assim como o vinil é hoje, é procurado, é um nicho. Hoje a locadora de DVD também já não vinga mais, já não tem mais.
Milhares de pessoas passaram por esta catraca desde fevereiro de 1968, quando o Cine Alhambra foi inaugurado. Uma estrutura que para aquela época era considerada luxuosa, 2 andares, com cadeiras para 1.200 espectadores. Durante anos, o Cine Alhambra foi sucesso entre jovens, adultos e famílias inteiras que vinham se divertir assistindo a um bom filme. Mas com o passar dos anos, o cinema foi perdendo força para as salas de exibições, que apesar de menores, oferecem mais conforto. O Alhambra estava fadado a ser exterminado igual os outros foram, não tinha como. O processo da evolução, da modernidade, engoliu o Alhambra, como não só o Alhambra, mas em geral no Brasil todo. Essa foi já estava premeditada. Até ainda segurei um certo tempo lá, insisti, mas não deu jeito, não deu jeito. Imagina você manter um cinema como o Cine Alhambra hoje, 1.200 lugares, a manutenção, a energia elétrica. Quantas pessoas iriam ao cinema? No final, já poucas pessoas já iam ao cinema. Quantas pessoas você teria que ter lá diariamente para manter aquele cinema funcionando? Isso é triste, mas é a realidade. Minha relação com o espaço do Cine Alhambra foi muito afetiva, né? Porque foi ali que eu conheci os grandes cineastas, foi ali que eu descobri o meu prazer pelo cinema, e não só de cinema, mas de ir ao cinema, não só de ir ao cinema, mas também de cinema, né? Então, essa minha relação com ele, com o Cine Alhambra, ela é mais afetiva mesmo, e eu acho que quando vier essa notícia de que ele foi demolido para um estacionamento, para uma igreja, para um shopping, eu acho que aí a tristeza vai ser maior. Em 36 anos de funcionamento, foram exibidos mais de 1.600 filmes no Cine Alhambra, mas a partir de hoje, os velhos projetores serão desligados. A gente sente mesmo, fica muito triste, mas a vida continua, né? E tocar o barco. Ele vai ser demolido, mais cedo ou mais tarde vai ser demolido. Culturalmente ele vai acabar, igual os outros acabaram. E aí tem um fim na história dos cinemas de rua e de Divinópolis. É o dia dele.